muito bom dia, sejam bem-vindos ao Agrofag desse domingo, dia 21 de julho. E hoje tem novidade aqui na bancada do programa, é o Helmut Bleio, que hoje está substituindo o professor Celso, nosso parceiro de toda semana aqui no Agrofag. Seja muito bem-vindo, Helmut, bom dia. Bom dia, Antonella, bom dia aos nossos telespectadores que estão em casa nos assistindo. Isso aí, só para esclarecer, né, Helmut? O professor Celso passou por um procedimento cirúrgico no ombro, uma cirurgia simples, mas que requer 2 semanas de repouso total. Então a gente deseja uma boa recuperação para ele e que esteja de volta em breve aqui no Agrofag. Enquanto isso, a gente vai aproveitar a presença do Helmut, que é engenheiro agrônomo, gerente da Fazenda Escola do Centro Universitário FAG, que vai agregar muitas informações aí com a gente sobre o agro, um assunto aí muito bom da gente conversar, né, Helmut? O agro não para, né? Então nós vamos dar continuidade aos programas aí nesse período e muita responsabilidade estar substituindo aqui, representando o professor Celso, mas tenho certeza que nós vamos dar conta do recado. Com certeza, é isso aí. Vamos dar uma olhada então nos assuntos que serão exibidos na edição de hoje, olha só. Vamos falar sobre a importância do planejamento forrageiro para manter a qualidade da alimentação do gado leiteiro. Na propriedade da Carine, tudo é muito bem pensado. E os animais seguem dietas feitas especialmente para eles. O resultado de tanto trabalho é o sonho de crescer cada vez mais. 32 animais em lactação. Isso, exato. Qual que é a perspectiva agora? A perspectiva é chegar aos 60, se Deus quiser. Criar uma raça pura como a dos porcos Moura exige muita atenção e cuidados, mas o investimento em qualidade da carne vale a pena. E as mudanças no Proagro? Especialistas analisam as novas regras que entraram em vigor com o novo ano agrícola. A acadêmica de agronomia conhece técnicas de irrigação nos Estados Unidos. A Isa vai falar sobre o espinafre, um alimento que não é muito popular, mas que é bastante nutritivo. Vamos mostrar também que as lavouras de trigo estão apresentando um bom desenvolvimento graças ao clima que está contribuindo. E o contraste das plantações com as cidades deixam as paisagens na região oeste do Paraná ainda mais bonitas. Quem trabalha com agricultura ou pecuária sabe que a produção no campo está diretamente relacionada ao comportamento do clima. Costuma-se dizer, né, Helmut, que o agro é uma empresa a céu aberto. Então, tem a parte que é a céu aberto, que é a parte que nós não temos o controle, mas tem a parte do planejamento, né? A parte do planejamento é a parte que a gente pode se esmerar e fazer muito bem feito, né? Que depende só de nós, né? É isso aí. Um exemplo está na pecuária leiteira, onde uma das grandes preocupações do produtor é com a chegada do inverno e a queda das temperaturas. Para manter uma boa nutrição para o gado, é necessário tomar algumas decisões com antecedência, o que se chama de planejamento forrageiro. Olha só. Nesta propriedade de 65 hectares, na linha Castelo Branco, distrito de Juvenópolis, a atividade principal é a criação de gado de leite. Aqui são 32 vacas em lactação da raça holandesa, com uma produção média de 800 litros por dia. A produtora Carine é quem se dedica aos cuidados diários do rebanho. Nós somos filhos de agricultores, tanto eu como meu marido, né? Então a gente sempre cresceu com os nossos pais tirando leite, mas atualmente que a gente está na atividade de volta com a família fazem 8 anos, que foi depois que a gente casou. E a gente optou por estar voltando para dar seguimento na atividade da família, né? Quando a gente mudou para a estrutura nova, né, o barracão novo, a gente entrou ali com 16 animais, mas a gente estava ali sempre na média de 16, 18 animais, em lactação, né? Depois que a gente mudou para esse barracão, depois de 4 anos, que hoje a gente atingiu essa quantidade de 32 animais, né? A qualidade da alimentação do gado é um dos pilares da boa produção. Aqui na propriedade da Carine, tem pastagem para o verão e para o inverno, garantindo uma nutrição consistente durante todo o ano. A propriedade ela se baseia assim, né? A gente tem os pastos fixos, que a gente fala, que hoje a gente está trabalhando com o curumim por orientação do IDR, né? Também temos a Tifton e um pouco mesclada com a aruana. Mas normalmente no inverno a gente trabalha com a pastagem de inverno, basicamente que é a aveia, né? Então hoje elas estão, né, fazendo o pasto principal delas é a aveia, né?
E para garantir os cuidados com o manejo, a produtora conta com a assistência do engenheiro agrônomo do IDR Paraná, Marco Antônio. Ele destaca a importância do planejamento forrageiro adequado para manter a produção durante todo o ano. A Karine, a família da Karine, o marido, né, eles estão trabalhando aí com o planejamento forrageiro, ou seja, eles estão fazendo um trabalho em que a produção, a oferta do volumoso, ela é feita durante todo o ano, independente da estação. Então, neste momento, a melhor pastagem, mais indicada, seria a aveia, né? E no caso aqui, eles fizeram uma boa escolha. Escolheram uma boa variedade, uma variedade ciclo, que é F1340. Ela tem um excelente perfilhamento, um rebrote muito bom, uma velocidade também de crescimento bem significativa. E ela também tem uma dupla aptidão. Ela tanto serve para produção de forragem como também para cobertura. A relação dela, folha e talho, também tem mais folha do que talo. Então a nutrição em termos de volumoso, as necessidades de nutrição de volumoso, matéria seca para os animais, ela é totalmente, parcialmente, né, vamos dizer assim, porque eles também fornecem outros alimentos, mas boa parte da necessidade de matéria seca é fornecida pela pastagem anual de inverno, no caso a aveia. Para maximizar o aproveitamento da pastagem, o piqueteamento também é utilizado. Essa técnica permite que cada lote de animal tenha acesso à quantidade necessária de pasto com bom volume e nutrientes. Além de utilizar uma boa variedade, uma boa adubação, o produtor tem que se preocupar também com o manejo da pastagem anual de inverno, no caso aqui a aveia. No manejo a gente considera a altura de entrada dos animais. Então aqui a gente pode ver uma aveia que foi pastoreada, a altura estava em torno de 30 centímetros. Né? Qual é a hora de tirar, né, os animais? Em torno de 15, né, centímetros é a altura de retirada dos animais. Fazendo esse manejo, você aproveita o melhor da aveia e também cuida, né, para que ela rebrota em um período menor, né, que seja de 15 a 20 dias, os animais são capazes de voltar na mesma área para o pastoreio. Mas a alimentação não fica só na pastagem. Após as ordenhas, que são feitas 2 vezes ao dia, uma de manhã e outra à tarde, as vacas permanecem nesse barracão, onde é fornecida uma complementação. Além da pastagem, nesse segundo momento, os animais recebem um complemento, né? São silagem com minerais. Isso, aham. Depois, Cada um deles vai ganhar o caroço de algodão e a ração conforme a sua produção de leite, né? Que vai variar o caroço de algodão de meio a 1 kg e a ração, os que menos ganham 2,5 kg e os que mais ganham até 5 kg por animal, por trato. lembrando que cada coleira também tem uma cor. Isso, referente à quantidade de alimento que elas vão ganhar. Então a gente acabou colocando as coleiras para ter uma facilidade no manejo. Então cada coleirinha é referente à quantidade de alimento que elas têm que ganhar conforme está no quadrinho lá. E essa etapa é feita quantas vezes ao dia? 2 vezes ao dia, após cada ordenha, pela manhã e à tarde. A gente faz, o leite é medido uma vez por mês, a gente mede o leite pela manhã e à tarde. Aí a gente faz a soma, no caso dessa medida, e com base nisso a gente faz a divisão dos lotes conforme a produtividade deles. Então hoje a gente está com 3 cores e algumas não usam a cordinha. No caso, a cordinha vermelha ela vai equivaler para as vacas que estão ali na média dos seus 27, 28 litros de leite e elas vão estar ganhando 3,5 kg de ração por trato. Isso vai dar 7 kg de ração por dia. No caso, as vacas que têm a cordinha amarela, elas estão produzindo acima de 30 litros de leite. Então, elas vão estar ganhando 4,5 kg de ração por trato, equivalendo a 9 kg de ração por dia. As vacas, tem 2 apenas que elas não estão fazendo uso de nenhum tipo de marcação, porque elas são um pouco mais produtivas, então elas estão acima dessa da cordinha amarela e elas ganham 5 quilos.
E as da cordinha mais preta, que tem um pouquinho preto e verde, são vacas que estão ali na média dos seus 25, 20 litros, entre mais ou menos que isso, que elas ganham 2,5 kg por trato, equivalente a 5 kg de ração por dia. Karine deixa claro que se não tivesse feito o planejamento forrageiro de inverno, de acordo com as recomendações necessárias, não conseguiria manter a mesma produção de leite. Hoje o que acontece? O que a gente espera do inverno? Que ele seja frio e venha geada. E normalmente com a vinda da geada, o pasto de verão ele não tem capacidade de aguentar aquelas temperaturas e ele acaba morrendo. Aí o que a gente faz? A gente faz a pastagem de inverno, que é a aveia, a propícia para a estação, e é onde vai ser a principal fonte de massa que as vacas recebem, é a aveia, né? 32 animais em lactação. Isso, exato. Qual que é a perspectiva agora? A perspectiva é chegar aos 60, se Deus quiser. Que bacana conhecer o trabalho da Karine, né? Que faz um bom planejamento aí para a pastagem de inverno. Então a gente percebe nessa reportagem como é importante o planejamento e como ela segue o planejamento, né? A gente percebe também que deve existir um corpo técnico envolvido, né? Com certeza ela tem uma boa assistência técnica, a família envolvida. A chance de um negócio desse dar certo é muito maior, né? Com certeza, e não deixa cair a produção também nesse período do ano, né? É um período crítico agora, né? Então, o planejamento é fundamental, né? Para saber o que ofertar aos animais nesse período para que não haja uma perda na produção, né? Com certeza. E agora, Helmut, a gente vai passar de pecuária para agricultura. Vamos lá? Bora lá. É isso aí, a gente sabe que a região sul do Brasil é uma grande produtora de trigo, né? Então, a gente sabe que Paraná e Rio Grande do Sul são os grandes produtores de trigo no Brasil, né? Juntos, eles somam praticamente 90% da produção de trigo nacional. É isso mesmo. Mas, nesse ano, aqui no Paraná, houve redução de 19% na área plantada. Isso em relação à safra passada. E a produção esperada é de cerca de 3.800.000 toneladas. Nós conversamos com o DERAL, que é o departamento que acompanha a evolução das lavouras no estado, para saber como está o desenvolvimento das plantações de trigo. E também fomos até o campo para saber se as chuvas da semana passada afetaram as plantas aqui na região. Olha só. No inverno, os campos de trigo tomam conta de boa parte das paisagens na zona rural paranaense. E algumas delas formam um belo cenário, em contraste com a cidade também. Nesta safra no Paraná foram plantados 1.153.000 hectares. De acordo com o DERAL, 66% dessas áreas estão em boa qualidade, 24% delas em média e apenas 10% em qualidade ruim. Para Hugo Godinho, analista do DERAL, esse percentual de condições ruins se deu por conta da falta de chuvas na fase inicial do desenvolvimento da cultura em algumas áreas produtoras no norte do estado. Esse início de plantio, ele foi, num primeiro momento, bastante positivo, só que as chuvas cessaram praticamente em junho. Tem algumas regiões do estado em que junho não choveu nada e ainda isso somou alguns outros dias de julho e de maio e com isso a gente ficou com 40 dias com seca em algumas regiões. Atualmente a gente ainda está projetando uma safra um pouquinho superior à do ano passado, no nosso número divulgado em junho, porém, depois disso, como as condições já foram bem piores, a gente teve muitas lavouras classificadas como ruins, hoje a gente tem 10% das lavouras do estado classificadas como ruins, a gente deve rever esse número agora no final de julho, que já deve vir muito provavelmente abaixo do número do ano passado. Aqui no Oeste, as chuvas registradas na última semana foram benéficas para grande parte das lavouras, que só em Cascavel ocupam cerca de 115.000 hectares. Essa área, na Fazenda Escola do Centro FAG, foi plantada em maio e, segundo o engenheiro agrônomo Jorge Geller, ela apresenta um bom desempenho. Esse trigo ele sofreu um pouquinho no início, no final de maio, junho, que choveu muito pouco, né? Mas, no entanto, o trigo é uma cultura que requer muito pouca quantidade de água, né? O pessoal antigo fala, é chover na emergência e depois no espigamento e depois não chove mais, né? Então, como choveu pouco, ela se desenvolveu e agora, mais recentemente, as chuvas beneficiaram, né?
Com esse aumento de temperatura, né, escapando ou deixando de lado possíveis frios, né, é uma condição ideal para a cultura, né, porque se ocorrer geadas, essa cultura ainda está sensível, ela pode ser afetada, né. No entanto, ela passou da fase mais crítica, que era a fase de emborrachamento e florescimento. Ela está com potencial favorável, né, e se não houver mais frios drásticos, né, essa cultura está garantida, né. Mas o agrônomo alerta para as doenças que ainda podem afetar as espigas do trigo. Eu diria para os produtores que estão nos assistindo, né, que ainda fiquem atentos, acompanhando a sua lavoura junto com o seu técnico que assiste à área, né, um cuidado com relação a doenças de espiga. Normalmente a gente nessa região tem mais giberela, né, mas pode surgir, dependendo das condições ambientais, também a brusone, né, que são doenças que ocorrem na espiga e que prejudicam o produto final, que é o grão. Então também ficar atento para essas duas doenças, né, e caso houver início ou ambiente favorável, né, no caso, realizar aplicações de fungicidas para prevenir essas doenças, né. Vimos aí algumas informações sobre o trigo e você acompanha a cultura de perto aqui, né? Então, essas imagens aí da Fazenda Escola, né, mostram uma lavoura muito bem desenvolvida, né. Eu acredito que é o reflexo do trigo na nossa região, que vem se desenvolvendo bem. Tivemos um pouco de falta de chuva esses dias atrás, agora esse final de semana foi reposto esse déficit hídrico, né, choveu até um pouco demais, o pessoal ficou preocupado que estava chovendo muito para o trigo, estava tendo perdas, né, mas na verdade foi benéfico, né. Nós tivemos agora uma reposição dessa água no solo e como o professor mencionou na matéria ali, agora é ficar de olho para proteger as plantas de doenças e pragas que possam ocorrer daqui para frente, né? Exatamente. E agora, Helmut, bora dar uma voltinha pelo Brasil? Muitos produtores que acompanham o Agrofag enviaram mensagens essa semana pedindo informações sobre o cultivo de baunilha. Olha aqui, essa é a reportagem que mostramos com o produtor lá de Pernambuco, Diogo, que tem uma plantação, então, de baunilha. E essa reportagem chamou bastante a atenção e despertou o interesse de outros produtores. Então vai aí uma dica: no site da Embrapa, nesse endereço e no QR Code que aparecem aqui na tela, é possível acessar todas as informações sobre as práticas de cultivo da baunilha. A publicação é da própria Embrapa e é gratuita, é só baixar o arquivo. Tem também alguns vídeos, inclusive ensinando a técnica da polinização, que você pode fazer de forma manual. Olha só como mostra nessa imagem. Muito bem. E outra pergunta que chegou até a nossa equipe nessa semana é sobre a criação de pirarucus em estufas, também de uma reportagem exibida aqui no Agrofag. Olha só, a pergunta então está aqui na tela. O Rick Gerlach, nós não sabemos a nacionalidade dele, tá, porque está em espanhol a pergunta aqui, mas quer dizer assim: quanto tempo os peixes levam para chegar a 35 quilos? A resposta então, Rick, é do próprio produtor responsável por essa criação de pirarucus, o Sr. Geraldo. Segundo ele, preservadas as condições normais de adensamento, tempo e alimentação nos tanques, os peixes levam 2 anos para chegar aos 35 quilos. E se você também tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente no nosso WhatsApp, que é 4533213970. Se você tem fotos e vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades da região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco! O espinafre é uma hortaliça rica em nutrientes essenciais como ferro, cálcio e vitaminas A e C, e a sua procura está crescendo nos últimos anos. A produção do espinafre no Brasil ainda é modesta quando comparada a outras hortaliças. De acordo com dados do IBGE, a produção nacional de espinafre alcançou aproximadamente 15 mil toneladas em 2023. Sendo os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná os principais produtores devido às condições climáticas favoráveis e à infraestrutura agrícola desenvolvida, o cultivo de espinafre no Brasil é predominantemente realizado em pequenas propriedades rurais, onde a produção é destinada tanto para o mercado interno quanto para abastecer feiras e mercados locais. Para quem tem interesse em produzi-los, o espinafre pode ser cultivado tanto em hortas comerciais quanto em pequenos espaços em casa. Uma das escolhas mais importantes para o cultivo do espinafre é a escolha da variedade.
Existem diversas variedades de espinafre, cada uma com características específicas de sabor, resistência à doença e adaptação a diferentes climas. As variedades mais comuns são espinafres de folha lisa, que tem folhas suaves e é ideal para o consumo fresco, espinafre Savoy, com folhas mais crespas e maior resistência ao frio, e o espinafre semi-Savoy, que combina características das duas anteriores, sendo menos suscetível a doenças. O espinafre se desenvolve melhor em climas temperados, preferindo temperaturas entre 10 e 20 graus, tolerando geadas leves, mas pode sofrer com calor extremo que acelera o processo de floração. Antes do plantio, o indicado é realizar a adubação do solo. Já a semeadura pode ser feita a partir de sementes diretamente no solo ou em bandejas para posterior transplante. Ele necessita de irrigação constante para que o solo esteja sempre úmido. E a colheita pode ser feita de duas maneiras: o corte total da planta quando atingir entre 15 e 20 centímetros de altura, ou a colheita das folhas externas conforme necessidade, permitindo que a planta continue crescendo e produzindo. Após a colheita, o espinafre pode ser refrigerado por até uma semana. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais e ficar por dentro de mais novidades. Até mais! Obrigada, Isa. Até semana que vem. A Granja Biribas, na região oeste do Paraná, desenvolve pesquisa sobre o melhoramento genético na suinocultura. O foco é a qualidade da carne. Entre as raças criadas na granja está a Moura, considerada uma das que oferecem os cortes mais saborosos que preservam as características dos porcos crioulos, ou caipiras, como alguns chamam. Mas criar uma raça pura não é tão simples assim. Exige muita atenção e acompanhamento técnico para a certificação dos animais. O Nilson é técnico da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina. O Marson é professor e coordenador do projeto Porco Moura da Universidade Federal do Paraná. Os dois estiveram na Granja Biribas para avaliar um lote de animais recém-adquiridos. O trabalho visa garantir que todas as características genéticas e sanitárias sejam atendidas antes da inclusão dos suínos no plantel. Esses animais vieram da Universidade Federal do Paraná e eu vim aqui para fazer a inspeção zootécnica, para ver se esses animais eles estão dentro das características que a raça Moura preconiza. Então a gente observa o número de tetos, a pelagem, posição da orelha, se não tem nem uma hérnia, se não tem nem algum melanoma, ou algum defeito que seja desclassificatório, né? A avaliação incluiu 13 fêmeas e 2 machos, com idades variando de 6 meses a 1 ano e meio. Esses animais agora fazem parte do plantel da Granja Biribas. A inspeção técnica foi essencial para verificar a pureza da raça e garantir que não haja defeitos genéticos ou problemas de saúde. É uma garantia para o produtor quando vai adquirir um animal, porque quando ele compra um animal com certificado, quer dizer que esse animal vem de uma granja GRSC. O que é essa granja GRSC? É Granja de Reprodutor Suíno Certificada. Quer dizer o quê? Que quando ele está comprando um animal de uma granja registrada, que é de uma granja certificada, ele está livre de levar problemas sanitários para a sua granja. O Marson destacou a relevância do controle sanitário rigoroso e da avaliação genética no processo de introdução de novos suínos. Ele revisou a linhagem e o histórico de cada animal para evitar a reprodução entre parentes próximos, uma medida essencial para manter a qualidade da raça Moura. Mas por que todo esse esforço? Por causa que o número de linhagens que estão dentro das grandes GRSC são muito pequenos. Então eu tenho o risco de botar animais, acasalar animais parentes. Isso é um problema muito sério para manter a raça. Então, várias instituições, né, o EPG, né, de Ponta Grossa, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de Maringá, a UDESC de Lages, né, além da própria Embrapa, fazem trabalho de resgate de linhagens, de manutenção de linhagens, para que a gente tenha muitas linhagens diferentes, quer dizer, famílias diferentes, para poder formar casais que não são parentes. E o que está sendo feito agora aqui, esse trabalho, é trazer novas linhagens para dentro do rebanho da Granja Biribas, para eles poderem ter muitas opções de casais diferentes, não parentes, para passar adiante e continuar mantendo a raça. Esse é o trabalho. O professor se dedica à pesquisa da raça Moura há muitos anos e é um entusiasta da espécie. Ele ressalta as características que tornam a carne do porco Moura tão saborosa. Eu posso gerar animais com alta eficiência de produção de carne, mas eu não posso esperar que eles tenham a mesma qualidade de carne que esses animais, que crescem mais devagar, mas têm uma carne totalmente diferente. E isso é mais caro, né? Então, acaba assim, por que a gente fez esse melhoramento com porco industrial? Porque é mais barato, eu consigo gerar carne mais barata.
Mas se eu quiser esta carne aqui, que é parecida com carne de boi, com alto marmoreio, vermelha, eu vou ter que esperar ele chegar no peso da vaca. Então, o tempo de engorda é mais longo. Luiz é um dos sócios da Biribas e explica que a certificação é fundamental para assegurar a pureza da raça moura. Para ele, a inspeção técnica marca um progresso significativo no trabalho que está sendo feito, permitindo que a granja avance para a multiplicação dos animais com qualidade garantida. Hoje o produtor de suínos, o produtor de suínos commodity, ele está muito espremido na margem de lucro e está sempre dependente de ter uma produção de escala para ganhar um pouco de dinheiro no volume. Então, uma forma de a gente conseguir viabilizar e fixar o homem ao campo é trazer produtos nichados com valor agregado no produto final, em que o consumidor se sinta remunerado pela satisfação dele estar consumindo essa carne e também a parte social que ele está fazendo em consumindo um produto local, um produto feito aqui com seus diferenciais competitivos, entregando essa experiência de sabor de carne para o consumidor final. Então, todos na cadeia acabam ganhando. Que bacana, né? Muita pesquisa envolvida para o melhoramento genético desses animais. Então, um melhoramento genético com ênfase na qualidade, qualidade da carne. Então, a gente sabe que esse melhoramento genético das raças industriais, que a gente chama, são mais voltados para a produtividade dos animais, E nesse caso é um melhoramento mais voltado à qualidade da carne. Então, essa carne é uma carne totalmente diferente, Quem já saboreou esse tipo de carne sabe o que é essa diferença, E isso, com certeza, gera um valor agregado interessante para o produtor, É isso aí. Já que a gente está falando em carne, vamos dar uma olhada agora nos preços da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel fechou a semana em R$ 225, o quilo do suíno R$ 6,03 e o quilo do frango R$ 3,92. Depois do intervalo, mudanças no Proagro. Especialistas analisam as novas regras que passaram a valer desde o anúncio do Plano Safra. É daqui a pouco. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Estamos de volta. O Proagro, que é o seguro agrícola oferecido pelo governo federal, teve mudanças importantes nas normas de enquadramento dos produtores rurais. Elas entraram em vigor junto com o Plano Safra anunciado no início desse mês. Agora, os valores do seguro passam a ser definidos de acordo com o período do plantio, o tipo de cultura e a região. Veja os detalhes. As mudanças em algumas normas do Proagro foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional ainda em abril, mas só passaram a valer agora, a partir de 1º de julho, quando teve início o novo ano agrícola. Entre as principais alterações está a redução no valor da indenização conforme o momento em que o produtor fizer o plantio.
é que agora o Proagro passa a levar em conta a faixa de risco indicada no zoneamento agrícola. Quanto maior o risco, menor será a indenização. Outra mudança foi no valor máximo de financiamento. O limite era de R$ 335 mil e agora baixou para R$ 270 mil. O teto para a garantia de renda mínima em operações do Proagro Mais também foi reduzido e agora é de R$ 9 mil. O governo alterou ainda as regras para o acionamento do seguro, que agora não é mais por CPF, mas sim por imóvel. O objetivo é diminuir o número de acionamentos. Com as mudanças, o governo federal acredita que deve alcançar uma redução de custos de R$ 935 milhões esse ano e de R$ 2 bilhões em 2025. A gente continua a conversa aqui no estúdio a respeito do Proagro. E para isso a gente recebe dois especialistas aqui. O Marcelo Piloneto, assessor de crédito do agro no Sicredi Vanguarda, lá de Medianeira. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Quem também está aqui com a gente é o Leonardo Galafassi, agrônomo especialista em projetos agrícolas. Bem-vindo, Leonardo. Bom dia. Obrigado, Antônio. Vamos falar então a respeito dessas principais mudanças que a gente acompanhou na reportagem então, né? Marcelo, eu começo te perguntando em relação já, eu acho que é a principal questão que chama mais a atenção, que é a questão das mudanças para o acionamento. Já mudou e especificou muito mais agora, né? Isso, realmente no mês de abril o governo federal já emitiu algumas resoluções já alterando as questões do Proagro. Então, teve algumas mudanças significativas que vai estar atendendo, vai estar junto com os associados, os produtores rurais. Hoje, no orçamento do Proagro, né, que é uma exigência passada, hoje ficou livre, o associado está apresentando as notas fiscais. Então, esse é um benefício para o associado, que ele não vai precisar apresentar as notas fiscais no acionamento do Proagro. Mas o associado tem a obrigação de guardar com ele essas notas fiscais por um período de até 5 anos após a indenização do Proagro dele. Porque em qualquer momento o associado, o governo federal pode estar exigindo a apresentação das notas fiscais. Essa não exigência, então, das notas fiscais é um dos tópicos dessa mudança, né, Leonardo? Além disso, a gente sabe, como você comentou, Marcelo, é necessário, é uma indicação para que o produtor guarde essas notas, porque em algum momento elas vão ser requisitadas, né? Mas teve outras mudanças também interessantes aí para a gente falar de questão de mudança em relação ao zoneamento agrícola também. Então, o Proagro antes ele cobria 100%, né, dependendo da janela de plantio, né, do período de plantio, claro, dentro do zoneamento agrícola, né, do ZARC, ele cobria 100%, né. Agora o governo federal, ele limitou pelo risco climático que tem. Então o ZARC já era dividido em 20% de perda, 30% de perda e 40%. Então agora, em cada faixa de plantio que você fizer, dentro dos 20, 30 e 40, você tem um decréscimo na sua cobertura, né? Então, se o produtor financia, um exemplo, 100 mil, né, se você plantar nesses 20%, não apresentando as notas, você tem uma cobertura de 95%. Se apresentar as notas, 100%. Se você plantar dentro dessa janela, que tem o risco de cobertura de 30%, você já aí tem um decréscimo e ele só vai te cobrir 75%. Daí, se você plantar com 40%, a cobertura já cai para 50%. Então essas foram as mudanças mais significativas aí que a gente vê do Proagro. Só enfatizando, então, essa questão que eu acho que é muito importante, né? Conforme o risco climático, hoje nós temos diferenças nas faixas de cobertura, né? Então o produtor tem que estar muito atento a isso, né, Leonardo? Que muda, isso é um fator que mais mudou, né, nesse novo plano. Né? Exatamente, Helmut. Antes a gente falava aqui, por exemplo, no município de Cascavel, né? O milho safrinha vai até 28, o zoneamento vai até dia 28 de fevereiro. Mas calma, agora para o Proagro tem que tomar muita atenção, ver qual que é o risco que está em cada decêndio, né? De 11 até 20, de 21 até 28, qual que é o risco que está ali para não ser pego de surpresa depois. Eu queria perguntar para vocês em relação às principais culturas que nós temos aqui, que é soja, milho verão, milho safrinha e trigo, né? Milho verão está cada vez diminuindo mais a área, mas seria o que o produtor mais necessita de cobertura, que eu acredito que é o milho safrinha e o trigo, que são as culturas que envolvem maior risco.
qual que é a taxa de alíquota de contratação? Quanto que o produtor vai pagar por isso? Isso também mudou, né? Nesse ano, a safra mudou para a safra de verão, 7,9% para o Proagro Mais e 8% para o Proagro tradicional, para a cultura de soja. E quanto que era antes? Estava 6% e 7% a taxa anterior. No então, verão não foi muito o acréscimo, mas no inverno foi maior, né? Isso. Pensando na cultura de trigo, até nos surpreendeu, né? O aumento que teve, ela foi para 23% para o Proagro tradicional. Então, é um aumento considerável, né? Era 11%, né? Era 11%, 11% e foi para 23%. Então, pensando já no risco climático, é uma cultura de trigo, e você pagar uma alíquota de Proagro já de 23%, é pesado. A gente tem que pensar que antes era uma alíquota só, dependente para a cultura, né? Então, trigo, em qualquer lugar que você plantasse, era esses 11%. Hoje, então, dividiu-se por município. Então, cada município tem a sua alíquota. Então, é importante também ficar atento a essas questões, né? Então, de acordo com os estudos, eles perceberam que o risco é maior em tais municípios e tiveram essa diferenciação já na alíquota. É que cada município, na verdade, tem um risco climático diferente, né? E agora... Ficou mais esclarecido ainda. Está se atendo a esse detalhe, né? E o produtor que planta num município que tem um risco maior vai pagar mais caro. Né? Pagar mais caro. Exatamente. Vai pagar mais caro porque qual o objetivo? Dizer que aquela localidade, aquela área de terra, ela não está apropriada para aquela cultura. Sim. O risco é muito alto, então com o aumento da alíquota, queira ou não queira, vai ser um obstáculo para associar, talvez o produtor, né, está continuando fazendo, insistindo em plantar naquela área que não seria adequado para aquela cultura. Alguma das alternativas ali dessas nossas culturas que o Helmut falou, de milho, safrinha, trigo, existem infinidade, né? Aqui todo domingo mostra em várias culturas que são propícias à nossa região, que são plantáveis. Então temos aveia, tem trigo morisco, enfim, uma infinidade de outras culturas, né? Então é o produtor tentar encontrar qual que é a melhor solução para aquela propriedade dele, para aquele microclima que ele produz ali, para não ficar dependendo justamente dessas culturas que é um alto risco, uma alta alíquota e tudo mais nesse sentido. Cada vez o produtor mais, assim, precisando mais de uma boa assistência técnica, né? Para ajudar a fazer esse planejamento, né? Porque muitas vezes aquele produtor que tem aquele ímpeto de fazer sempre a mesma coisa acaba não percebendo que a coisa mudou e tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente, e chamando a atenção, inclusive, para a janela de plantio dele, né? Agora com essas mudanças dentro do ZARC. E eu quero focar em outro tópico aqui também, em relação ao valor do custeio, que teve a redução aí de 335 para 270 mil. Queria que você explicasse também essa questão, Leonardo. Então, passou de 335, que era na safra passada, para 270, né? Uma redução nessa alíquota. Então, já fica limitado a isso. E é por ano agrícola, né? Por ano agrícola, por CPF, por produtor ali. Então, quem se prejudica, na verdade, é o pequeno, né? Porque é por ano agrícola, então ele vai ter que contratar o Proagro para soja e para uma cultura de inverno, ele já vai ficar limitado só a esses 270, né? Era uma reivindicação muito grande do pessoal que se aumentasse de 335 para 400, para 500 mil, e na verdade o que a gente viu foi uma redução, né? Foi uma redução. Só esclarecendo para quem não tem essa vivência tão prática assim do dia a dia, esclarecendo que esses 330 mil era o orçamento que ele tinha para plantar trigo, por exemplo. Hoje ele não pode exceder 270 mil. Exatamente. Ele fica limitado a 270 mil reais. Se a lavoura dele precisar de mais dinheiro para ser conduzida, ele vai ter que fazer um crédito complementar, né? Podia explicar isso para nós um pouco, Luiz? Vamos pegar a questão do Pronaf. O Pronaf hoje, que é o pequeno produtor, com renda bruta de até 500 mil reais por ano, ele pode financiar por ano agrícola 250 mil reais. Isso que ele pode pegar de crédito. Então, se eu considerar o Pronaf, ele vai estar enquadrado nos 270 mil, que é o limite que ele pode fazer em Proagro. Então, para o Pronaf, ele vai estar enquadrado por causa do limite de financiamento dele. Mas se eu pegar um médio produtor, né, que pode pegar até 1,5 milhão por CPF por ano safra, e se ele for fazer agora de verão, por exemplo, ele vai plantar uma área de soja,
vai dar R$500 mil. Então, ele gosta do Proagro, ele quer fazer com o Proagro, o que ele pode estar fazendo? Ele fazer 2 propostas, 2 projetos em relação ao custeio dele. Um projeto ele pode fazer limitado a R$270 mil, para estar enquadrando dentro do Proagro, que é um custo ali, vai dar bem próximo em relação ao seguro também, mas a forma de cobertura é um pouco diferente. E no seguro o restante, para chegar aos R$500 mil, R$230 mil, ele está fazendo outro projeto para fazer com seguro agrícola. Aí os dois, o valor R$500 mil, somando os dois ali, vai estar coberto. Uma parte seguro agrícola, outra parte com Proagro, né? Porque os riscos climáticos estão aí. Então, é importante que ele faça isso. Dividir, então, pode, esse valor. Exatamente, ele pode estar dividindo, né? Uma parte em Proagro, outra parte em seguro agrícola. Lembrando, então, produtores que estão no Pronamp também podem ter acesso ao Proagro. Isso, exatamente. O Proagro, ele não é voltado só para a agricultura familiar, o Pronaf. Ele é voltado para todos os produtores, né? Que nós temos hoje produtores que não se encaixam no Pronaf nem no Pronamp por causa da renda. Às vezes ele tem uma propriedade, mas talvez ele vai se encaixar em grande produtor, demais produtor, não pela renda efetiva dele, mas pela atividade que ele tem além do agro, né? Então ele vai se enquadrar em demais. E às vezes ele não vai, mas o demais eu posso plantar meu soja, o milho, com Proagro? Pode ser feito mesmo assim. Só que limitado, Proagro, R$270 mil por ano agrícola. Deixa eu deixar mais uma vez o Leonardo falar para nós sobre a questão, eu acho que a cultura que mais, mais requisitada, nesse caso, tanto para Proagro quanto para seguro, é o milho safrinha, né? Porque o verão, o produtor consegue arriscar um pouco, não fazer o seguro, nem o Proagro, fica assim, um risco menor, né? O trigo não tem uma área bem menor do que o milho safrinha. Eu acho que a cultura que mais utilizaria o Proagro e o seguro é o milho safrinha, né? O que mudou em relação ao milho safrinha, aquelas faixas de risco em relação ao que é pago pelo Proagro? Como que ficou essas épocas? Então, voltando, o zonamento, ele é um estudo da Embrapa e o Ministério da Agricultura publica, né? E ele faz uma modelagem. Ele estipula lá qual que é a melhor janela de se plantar uma determinada cultura, dependendo do ciclo dela, né? Do ciclo da cultivar que você vai adotar, e dependendo do tipo de solo. Antigamente era tipo 1, tipo 2, tipo 3, agora está mudando para AD, né? AD1 até AD6. Algumas culturas ainda não se atualizaram, como é o caso do milho safrinha, então ainda mantém tipo 1, tipo 2, tipo 3, né, na portaria do zonamento. Então ele estipula qual que é a melhor janela de plantio. Então ele fala lá, aqui no município de Cascavel, de acordo com essa cultivar, que é classificada de ciclo 1, nesse tipo de solo, no tipo 3, ele delimita que é do dia 21 de dezembro até o dia 28 de fevereiro. Essa é a janela ideal de plantio, que você tem o melhor chance de dar certo. Melhor chance de dar certo. Acontece que ele classifica, além disso, em riscos. Então, de 20%, 30% e 40% de perda. Então, do dia 21 até o dia 10 de fevereiro, ele classifica que ali é a melhor janela. 20% de risco de ter perda. Do dia 21 de fevereiro, dia 11 de fevereiro até dia 20 de fevereiro, ele classifica que ali é 30% de ter alguma chance de perda. E aí, dia 21 até dia 28 de fevereiro, ele fala que ali é 40% de risco de dar perda. Então, o Ministério, nesse novo Proagro, nessa nova taxa, ele desclassificou, ele conseguiu limitar por faixas de risco. Então, 20%, se você plantar nessa janela até 20% de risco, você tem 100% da cobertura, ou 95% se você não entregar as notas. Caso você opte por plantar aqui no município de Cascavel, do dia 11 até o dia 20 de fevereiro, você já tem um decréscimo de 25%. Você só tem cobertura em cima de 75% do que você financiar. Porque aumentou o risco, então aumentou o risco. Você tem uma penalização da cobertura. Exatamente. E aí, se você plantar do dia 21 ao dia 28, que é aquele última janela, aquele último sprint ali que a maioria está colhendo, já está plantando, aí você já tem um risco de 40% e a sua cobertura cai para 50%. Então, se você financiou, um exemplo, 100 mil reais, está com Proagro, e você plantou nessa última janela, você só tem cobertura em cima dos 50%. Esse que é o ponto que eu acho que o produtor vai impactar, digamos assim, na tomada de decisão do produtor, né? Porque
ele vai ter um custo, o mesmo custo, mas se ele optar em arriscar mais, ele vai estar sendo penalizado com seguro menor. Com seguro menor. Em relação ao milho, a alíquota é de 16,3. Essa questão ali que tu comentou ali em relação ao risco, né? Talvez é um incentivo para o produtor, que nem o Leonardo comentou antes, em vez de eu plantar o milho, por que não fazer uma adubação de cobertura, investir na terra em outras questões para preparar já, pensando na safra de verão, né? Então, talvez o governo quer dividir esse risco da cultura com o produtor. Se eu vou plantar mais tarde, porque eu sei que os riscos climáticos são maiores, por que eu vou assumir sozinho essa bronca? Então, por que não fazer plantar uma aveia, plantar uma questão para mexer com o solo, para melhorar a produtividade lá na frente? Nesse ponto, acho que vai ter um estímulo para o produtor, assim, aliado a uma boa assistência técnica, que eu gosto de frisar isso, que ele vai avaliar isso tudo, né? Então, muitas vezes ele vai ter uma chance de ter sucesso muito reduzida, e por outro lado, se ele fizer uma cobertura de solo, com um mix de cobertura, essas plantas de serviço que a gente chama, ele vai ter um ganho de produtividade na cultura que vem em seguida, que tem um risco muito menor. Né? Lá na frente. Muito bem. Esclarecidas as dúvidas, então, né? Algumas delas. Bastante detalhes, né? O assunto, né? Eu acredito que quem está ouvindo não vai ter que assistir o programa de novo no YouTube, né, Antônio? É isso aí. Para poder... Para rever os detalhes. Rever os detalhes, né? Isso aí. E, claro, como tu mencionou durante o programa, né, a gente está à disposição para sanar essas dúvidas. O pessoal manda pergunta pelo WhatsApp. Com certeza. E com certeza o Leonardo e o Luiz estarão aí à disposição para tirar essas dúvidas que virão, né? É isso aí. Se alguém tiver perguntas, inclusive é um assunto muito específico, né? Se tiver perguntas, a gente vai contar com os nossos parceiros aqui para nos ajudar. A gente vai dar uma ligada para vocês também. Aí colocamos, né, aqui em Cascavel, no município de Cascavel, nós temos 9 agências do Sicredi. Então, o nosso pessoal das agências, nós temos o especialista do agro, os gerentes de carteira agro, que pode dar toda assistência, né? Ele tem todas as informações em mãos, pode estar procurando qualquer uma das agências nossas que vai ser bem atendido. Tem dúvida, vai lá e pede, o que eu faço, qual que é a melhor opção para mim, em qual o melhor momento. O pessoal vai estar preparado para estar atendendo. Muito bem, obrigada, Marcelo. Leonardo à disposição também. Obrigado. Agora a gente vai ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região. Deixando de lado o frio intenso e o tempo fechado, as condições no Paraná agora trazem dias de sol e temperaturas um pouco mais amenas. Hoje em Cascavel o dia começa ainda fresquinho, mas esquenta nas próximas horas. A variação nos termômetros é de 12 a 23 graus. Na segunda e na terça segue ensolarado, com mínima de 13 e máxima de 24. Na quarta, apenas aumenta a concentração de nuvens, mas não deve chover. Temperaturas ficam entre 15 a 25 graus. Agora, vamos ver como fica o tempo em Guaíra. É previsto, conforme mostra o CIMEPAR, sol de hoje até quarta, sem risco de chuvas também. A temperatura mínima nessa semana é de 13 e a máxima é de 27 graus. E na tela, agora, as indicações do tempo para Foz do Iguaçu, que assim como Cascavel, deve registrar temperaturas mais baixas pela manhã, que aumentam gradativamente ao longo do dia. Hoje, as temperaturas variam dos 13 aos 24 graus. Amanhã, a mínima é de 13 também e na terça, 15 graus, com o tempo bem aberto. Apenas na quarta-feira deve haver um aumento na concentração de nuvens, mas sem possibilidade de tempo chuvoso. A temperatura na quarta fica levemente mais quente, entre 16 e 26 graus na cidade. No próximo bloco, a acadêmica de agronomia conhece técnicas de irrigação dos Estados Unidos. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection.
Realize! Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Realmente a gente sabe que a fase da graduação, da formação na universidade é uma fase muito rica, né? Sim, eu sempre comento com os estagiários ali da fazenda, né, da fazenda escola, aproveitem todas as oportunidades, porque são momentos únicos aí que a gente não sabe quando que vai acontecer de novo, né? Tem que agarrar essas chances, né? Com certeza. E o intercâmbio é um exemplo de oportunidade assim, né? Para compartilhar ideias, conhecimentos. Sim, intercâmbio ainda mais rico, né? Porque você tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento técnico e ainda exercitar um idioma diferente, né? Realmente. E a Sofia, que é acadêmica de agronomia aqui do Centro FAG, está vivendo essa experiência. Ela está nos Estados Unidos, em Nebraska, conhecido por ser referência na área da irrigação agrícola. A gente bateu um papo com ela, veja só. Vamos conversar com a Sofia, então, para a gente saber mais sobre essa atividade que ela está realizando lá na cidade de Lincoln, então, que é a capital do estado de Nebraska, que fica bem na região central dos Estados Unidos. E ela vai conversar com a gente para contar um pouco mais sobre essa experiência. Seja bem-vinda, Sofia. Oi, Antoniela, obrigada. Vamos falar um pouquinho, então. O estado de Nebraska é reconhecido mundialmente por conta da área, né, irrigada, e eu queria entender como hoje aí dentro da universidade você está conseguindo perceber quais são os projetos e hoje o que está voltado para a sustentabilidade em relação aos recursos hídricos aí, o que você já tem aprendido dentro do Instituto. Aqui a gente percebe que é um estado muito agrícola, né, ele é o terceiro maior produtor de milho dos Estados Unidos, então é um país bem agrícola, quinto maior produtor de soja também dos Estados Unidos. Então, eles são um estado que está realmente muito voltado à agricultura. E também a questão de tecnologia ligada à irrigação, porque aqui é um estado onde os aquíferos são muito ricos e eles conseguem fazer irrigação através desses aquíferos. Então, eu estou conseguindo aprender muito sobre essa tecnologia da irrigação, né, a questão dos pivôs em si, sabe como funciona, e também o manejo que eles fazem, né, que é muito reconhecido, porque outros estados, por exemplo, o Texas, aqui que a gente conseguiu estudar um pouco, entender um pouco sobre a condição deles. Eles têm a legislação que permite que toda a água que está embaixo da terra do proprietário, ele pode usar o quanto ele quiser. Então, no caso, a longo prazo, isso, né, é uma legislação antiga, e a longo prazo, hoje em dia, não deu certo, porque o aquífero deles não conseguiu ser recarregado novamente. Então, hoje eles estão passando por esse processo de falta de água para irrigação. Então, por isso que o estado de Nebraska, com esse manejo bem feito, que eles têm aqui já há alguns anos, eles são reconhecidos mundialmente. E também a Universidade de Nebraska, por estudar muito, por ter muitas pesquisas dentro da área. Isso também tem sido um exemplo para propriedades aqui no Brasil, como você comentou, as comitivas que você teve contato aí também relatam isso, essa troca de experiências entre as duas regiões? Sim, tem uma troca de experiências assim muito vasta aqui, porque, como eu já disse anteriormente, muitas delegações vêm para cá justamente para aprender sobre esse manejo, que é o que eles mais têm para nos passar. Porque a tecnologia em si a gente já tem muito no Brasil, porém, assim, essa questão do manejo mesmo, o que mais a gente consegue pegar daqui, vamos dizer assim, sabe? De conseguir entender como que eles conseguem juntar sustentabilidade com alta produtividade.
E para você ter contato com esse tipo de informação, né, como agrônomo aí que está na graduação, é super importante e interessante também. Com certeza, porque o Brasil tem um alto potencial dentro da área de irrigação, né? Pelo que eu pesquisei aqui, o Brasil tem esse potencial de mais ou menos 55 milhões de hectares a serem irrigados, sendo que dentro desses 55 milhões, só mais ou menos ali uns 8,5 milhões são irrigados. Então ainda tem assim um grande trabalho para ser feito, né? Uhum. E para a gente finalizar, Sofia, eu queria que você me falasse também o contato com essas tecnologias aí que você está vendo, né, sendo praticadas no campo mesmo. Os pivôs de irrigação, a tecnologia que é feita aí para ter esses recursos hídricos disponíveis para o produtor. Além disso, dentro da universidade também vocês estão vendo aí a questão de controle, né, para preservação da água também. Como que tem sido na prática, assim? São várias novidades? Você já conhecia muito do sistema? Como é que foi? Não, eu até comento aqui com eles que eu vim totalmente crua, eu nunca tinha visto praticamente um pivô na minha vida e vim aqui conseguir entender como eles utilizam essa tecnologia e também ver o manejo em si das culturas que eles fazem aqui e como que eles lidam. Aqui eles falam que eles têm o triângulo dourado, né? Que a Nebraska é a grande produtora de milho, etanol e também tem um grande destaque dentro da pecuária. Então, não só essa questão da tecnologia, mas também ver o manejo, né? Que é muito diferente algumas coisas assim, e é muito legal ter essas experiências e entender aqui um pouquinho de como eles fazem isso. Muito bem. Sofia, obrigada pelas informações, que você consiga aproveitar muito o restante aí do mês também estudando, né? Não só a irrigação, mas tudo que a Universidade de Nebraska pode te oferecer e por essa troca de experiências também com outros intercambistas que estão aí, né? Aprendendo também um pouco mais sobre agricultura nos Estados Unidos. Até, muito obrigada. Veja agora os preços no mercado agrícola. A saca da soja fechou a semana em Cascavel em R$ 119,00, a saca do milho R$ 48,00 e a saca do trigo R$ 75,00. Chegou a hora da gente dar uma olhada nos próximos eventos, em alguns cursos que serão realizados aqui na região também nos próximos dias. Vamos começar então falando do curso Produtor Agrícola Fertilidade do Solo. É um curso que vai acontecer lá na Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, nos dias 13 e 14 de agosto, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Temos também outro curso realizado em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel, lá na Fundetec. Curso Apicultura Abelhas Indígenas Sem Ferrão. Então, o curso vai acontecer aí em 3 dias, 27, 28 e 29 de agosto. Dá tempo ainda de se planejar, então, né, já que é no próximo mês, para quem quiser saber mais sobre aí apicultura. Falando ainda em mel, em abelhas, produção artesanal de alimentos derivados do mel. Dias 30 e 31 de agosto, lá no Sindicato Rural de Cascavel, essa produção artesanal aí de alimentos, para quem quiser saber mais sobre esse assunto. Temos também a 8ª Jornada Tecnológica no Campo, Integração Lavoura-Pecuária, lá no campus de Santa Teresa do Oeste. Na quarta-feira, dia 24, o evento é destinado então para produtores e interessados e no dia 25, na quinta, profissionais e estudantes. Começa 1h30 da tarde e vai até às 4h30. Para quem quiser saber mais informações, tem o telefone na tela e o QR Code para você saber então onde é que fica o polo de pesquisa lá de Santa Teresa do Oeste do IDR Paraná. Temos também essa indicação aqui para quem gosta de pedalar, né, Helmut? Aí. Cicloturismo Rota Guarani, dia 28, no próximo domingo, então, a partir das 6h30 da manhã, lá no CTG Porteira do Paraná. Para quem quiser saber mais sobre a rota, que tem aí 31 quilômetros mais ou menos, basta baixar então o aplicativo da Berdan, que tem o QR Code na tela, colocar o código ADETUR, então essas são as instruções para vocês. Baixar então o aplicativo Berdan, colocar o código ADETUR e saber mais sobre essa rota. E tem também o 3º Congresso de Turismo Riquezas do Oeste. Vai ter feira, vai ter conexão entre grupos que participam desse movimento aí e vai acontecer dia 27 e 28 de agosto lá em Toledo. Mais informações a gente vai trazer mês que vem sobre esse evento. Helmut, com esse evento a gente encerra as nossas redes sociais aqui. Quero te agradecer pela participação no Agrofag. Domingo que vem a gente se vê de novo, né? Isso aí, domingo que vem tem mais. Muito obrigado aí pela participação e obrigado a todos que
nos prestigiaram aí com a audiência. Muito bem, a gente se vê semana que vem. Até lá. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo AgroFag.